A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como é bom a gente poder meditar na palavra de Deus. E hoje eu te convido a meditarmos no livro de Hebreus, na epístola de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. A palavra de Deus. Nesse ano de 2025, nós estamos debaixo do tema Celebrando com Gratidão ao Senhor. E nesse mês de janeiro, em especial, nós estamos celebrando a criação, celebrando as coisas criadas, celebrando tudo que o nosso Deus criou, porque o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. E esse texto que nós acabamos de ler em Hebreus, o autor está dizendo que Deus criou todas as coisas por intermédio de Jesus, através de Jesus, porque Jesus é o Verbo, né, a palavra que desde a fundação do mundo, através dele tudo foi formado, mas Jesus não é apenas o criador do mundo, o criador do universo, o criador de todas as coisas. Ele também é o sustentador. Aqui em Hebreus diz que ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o nosso Deus não apenas criou, mas o nosso Deus continua sustentando. O nosso Deus não é como alguns pais irresponsáveis que às vezes nós vemos e ouvimos falar, né, que geram uma criança, que colocam uma criança no mundo, mas depois não querem saber, mas depois não reconhece, mas depois não ama, não cuida, não protege, né? Não dá abrigo, não dá o que é necessário para o desenvolvimento daquela criança. Infelizmente, na nossa vida nós sabemos de casos de pessoas assim. E existe uma linha, um pensamento, né, que fala que Deus criou sim, mas que depois Deus não cuida mais, Deus deixa, né, as coisas por si só, caminharem por si só, mas não é isso que a Bíblia declara. A Bíblia declara que Deus criou e que Deus continua sustentando todas as coisas. O universo que nós vemos, os planetas, as estrelas, o que nós vemos na Terra, na criação, a nossa vida, tudo continua sendo sustentado por Deus. Jesus também declarou isso lá em Mateus 6, quando Jesus falou: olhai para as aves do céu, elas não plantam, elas não cegam, elas não armazenam em celeiros e mesmo assim o Pai as alimenta. Olhai para as flores, né? E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. E você não tem muito mais valor do que eles, né? Jesus traz essa reflexão. Então Deus não apenas criou todas as coisas, mas Deus continua sustentando, Deus continua cuidando. E o Deus que cuida do universo, o Deus que sustenta o universo, não pode sustentar a sua vida? Não pode sustentar o seu coração, não pode sustentar a sua família, o seu emprego, as suas necessidades. Então a gente precisa ter esse entendimento. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, mas Ele é um Pai de amor. Ele continua cuidando dos seus filhos, Ele continua sustentando os seus. Aqueles que escolhem por Ele, aqueles que decidem por Ele, aqueles que por intermédio de Jesus se tornam filhos de Deus, aceitam Jesus no seu coração e se tornam filhos de Deus, eles desfrutam do cuidado, da provisão, do sustento de Deus. É isso que Deus tem pra gente. Deus tem sustento para você, Deus tem sustento para sua família, Deus tem sustento para as suas questões. Lá em Salmo 119, a gente vê o salmista falando sobre esse cuidado, sobre esse sustento que o Senhor tem para nós. Salmo 119, 116 diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Aqui o salmista está dizendo: sustenta-me, Senhor, sustenta-me, Senhor. E os olhos do Senhor estão atentos ao nosso clamor, e os seus ouvidos estão abertos para ouvir a nossa oração, para atender a nossa oração. Então a gente tem que clamar, a gente tem que pedir, e o Senhor está disposto a nos sustentar. Ele continua nos sustentando.
Aquele que criou a sua vida, aquele que criou a sua família, aquele que criou o seu casamento, ele tem poder para continuar te sustentando, para sustentar o seu coração, para sustentar as suas emoções. Quantas vezes nos sentimos tão desfalecidos, tão fracos diante das lutas, dos problemas, das dificuldades que a gente enfrenta, e a gente precisa clamar e a gente precisa se lembrar que o Senhor é o nosso sustento, que Ele não é um pai irresponsável que simplesmente criou e deixou a sua própria sorte, mas que Ele continua nos guardando com seu olhar de amor, com seu cuidado sem fim. E quando eu digo que o Senhor nos sustenta, eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer a nossa parte, né? Quando eu digo que o Senhor sustenta o seu casamento, eu não estou dizendo que você não precisa fazer a sua parte. Como esposa, como esposo, como mãe, a gente precisa buscar nele essa ajuda, essa edificação, essa capacitação que vem dele para a nossa vida, sobre a nossa vida. Mas a nossa parte a gente precisa fazer, né? Ele sustenta aquilo que a gente não consegue sustentar. Ele cuida daquilo que a gente não consegue cuidar. Ele é a nossa força, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa fortaleza. E Ele continua cuidando de nós todos os dias da nossa vida. Que o Senhor continue falando no seu coração, que você continue sempre buscando esse sustento, esse renovo, esse vigor que o Senhor tem para você, que vem da parte de Deus para nós, e que você continue sempre fortalecido na presença do Senhor. Em nome de Jesus.